Programa de Transição da Quarta Internacional. Leon Trotsky. O Programa de Reivindicações Transitórias nos Países Fascistas. Os dias em que os estrategistas da IC proclamaram que a vitória de Hitler era apenas um passo em direção à vitória de Thälmann estão bem distantes. Thälmann está nas prisões de Hitler há 5 anos. Mussolini mantém a Itália aprisionada ao fascismo há mais de 16 anos. Durante todo esse tempo, os partidos da 2E e da Terceira Internacional foram impotentes não apenas para despertar um movimento de massas, mas inclusive para criar uma organização ilegal séria, comparável, mesmo que de longe, aos partidos revolucionários russos da época do czarismo. Não há a menor razão para ver a causa dessas derrotas no poderio da ideologia fascista. Mussolini, na verdade, nunca teve a menor ideologia. A ideologia de Hitler nunca conquistou seriamente os operários. As camadas da população, nas quais a embriaguez do fascismo, em certo momento, subiu a cabeça, sobretudo as classes médias, já tiveram tempo para se desembriagarem. Se, por tudo aquilo, uma oposição, mesmo que pouco notável, limita-se aos meios clericais, protestantes e católicos, a causa não se encontra na força das teorias semidelirantes, semi-charlatanescas da raça e do sangue, mas na falência estarrecedora das ideologias da democracia, da social-democracia e da internacional comunista. Depois do esmagamento da Comuna de Paris, uma reação sufocante durou cerca de 8 anos. Após a derrota da Revolução Russa de 1905, as massas operárias se mantiveram entorpecidas por quase o mesmo período de tempo. Entretanto, nesses dois casos, tratava-se apenas de derrotas físicas, determinadas pela correlação de forças. Na Rússia, tratava-se além disso de um proletariado quase virgem. A fração dos bolcheviques contava então com apenas 3 anos de idade. A situação era completamente diferente na Alemanha, onde a direção pertencia a poderosos partidos, contando um deles com 70 anos de existência e o outro com cerca de 15. Esses dois partidos, que possuíam milhões de eleitores, encontraram-se moralmente paralisados antes da luta e renderam-se sem combater. Jamais houve na história semelhante catástrofe. O proletariado alemão não foi derrotado pelo inimigo num combate. Foi abatido pela covardia, abjeção e traição de seus próprios partidos. Não é de se espantar que tenha perdido a fé em tudo o que estava habituado a crer há quase 3 gerações. A vitória de Hitler, por sua vez, reforçou Mussolini. O insucesso real do trabalho revolucionário na Itália e na Alemanha não é nada mais do que o acerto de contas da política criminosa da social-democracia e da IC. Para se levar a cabo um trabalho ilegal, não é simplesmente necessária a simpatia das massas, é necessária também o entusiasmo sincero de suas camadas avançadas. Seria possível, porém, esperar pelo entusiasmo por organizações historicamente falidas? Os dirigentes emigrados são, na maioria, agentes do Kremlin e da GPU, desmoralizados até a medula dos ossos, ou antigos ministros social-democratas da burguesia, que esperam que por algum milagre os operários lhes devolvam seus postos perdidos. Pode-se imaginar por um só instante esses senhores no papel de líderes da futura revolução antifascista? Tampouco os acontecimentos na arena mundial puderam até agora favorecer um ascenso revolucionário na Itália e na Alemanha. Esmagamento dos operários austríacos, fracasso da Revolução Espanhola, degenerescência do Estado soviético. Como numa larga medida, os operários italianos e alemães dependem para informações políticas do rádio. Pode-se dizer com segurança que as radiodifusoras de Moscou, combinando a falsidade termidoriana, a estupidez e a falta de pudor, tornaram-se um potente fator de desmoralização dos operários dos estados totalitários. Tanto deste ponto de vista quanto de outros, Stalin é apenas um auxiliar de Goebbels. Entretanto, os antagonismos de classe que levaram à vitória do fascismo continuam sua obra mesmo sob seu domínio e corroem-no pouco a pouco. As massas estão cada vez mais descontentes. Centenas de milhares de operários devotados continuam, apesar de tudo, a realizar um trabalho prudente de formiguinhas revolucionárias.
Jovens gerações que não vivenciaram diretamente o desmoronamento das grandes tradições e das grandes esperanças se levantam. A preparação molecular da revolução está caminhando sobre o peso do regime totalitário. Mas para que a energia escondida se transforme em movimentação aberta, é necessário que a vanguarda do proletariado encontre uma nova perspectiva, um novo programa, uma nova bandeira que não esteja maculada. Eis aqui a dificuldade principal. É extremamente difícil para os operários dos países fascistas se orientarem pelos novos programas. A verificação de um programa faz-se pela experiência. Ora, é exatamente a experiência do movimento de massas que falta nos países de despotismo totalitário. É bem possível que seja necessário um grande sucesso do proletariado em algum dos países democráticos para dar um impulso ao movimento revolucionário no território do fascismo. Uma catástrofe financeira ou militar poderá ter o mesmo efeito. É necessário levar a cabo atualmente um trabalho preparatório, sobretudo de propaganda, que só dará frutos abundantes no futuro. Desde já, pode-se afirmar com toda certeza: uma vez irrompida abertamente o movimento revolucionário nos países fascistas, tomará de uma só vez uma envergadura grandiosa e, em caso algum, deterá-se nas tentativas de fazer reviver qualquer cadáver de Weimar. É sobre este ponto que inicia a irredutível divergência entre a Quarta Internacional e os velhos partidos que sobrevivem fisicamente à sua falência. A Frente Popular na Imigração é uma das mais nefastas e mais traiçoeiras de todas as frentes populares possíveis. Significa, no fundo, a nostalgia impotente de uma coalizão com uma burguesia liberal inexistente. Se ela tivesse algum sucesso, apenas prepararia uma série de novas derrotas do proletariado à maneira espanhola. Por isso que a crítica impiedosa da teoria e da prática da Frente Popular é a primeira condição de uma luta revolucionária contra o fascismo. Isso não significa, evidentemente, que a Quarta Internacional rejeite os casos políticos democráticos. Ao contrário, eles podem, em certos momentos, desempenhar um papel enorme. Mas as fórmulas da democracia, liberdade de reunião, de associação, de imprensa, etc., são para nós FMs transitórias ou episódias no movimento independente do proletariado, e não um laço corrediço democrático passado no pescoço do proletariado pelos agentes da burguesia, Espanha. A partir do momento em que o movimento tomar qualquer caráter de massas, as FMs transitórias se misturarão com as FMs democráticas. Os comitês de fábrica aparecerão, e é preciso ver isso antes que os velhos pelegos se tenham lançado de seus escritórios à edificação de sindicatos. Os conselhos cobrirão a Alemanha antes que se reúna em Weimar uma nova Assembleia Constituinte. O mesmo se dará na Itália e outros países totalitários ou semi-totalitários. O fascismo lançou esses países no campo da barbárie política, mas não modificou seu caráter social. O fascismo é um instrumento do capital financeiro e não da propriedade latifundiária feudal. O programa revolucionário deve se apoiar na dialética da luta de classes, impreterível também nos países fascistas, e não na psicologia dos falidos amedrontados. A Quarta Internacional rejeita com esgosto os métodos de política mascarados aos quais recorrem os stalinistas, antigos heróis do terceiro período, para aparecer ora como máscaras católicas, protestantes ou judeus, nacionalistas alemães, liberais, unicamente com o fim de esconder seu próprio rosto pouco atraente. A Quarta Internacional aparece sempre e em todos os lugares sob sua própria bandeira. Ela propõe abertamente seu programa ao proletariado dos países fascistas. Desde já, a vanguarda dos operários do mundo inteiro está firmemente convencida de que a derrubada de Mussolini, de Hitler, de seus agentes e imitadores, produzirá-se sob a direção da Quarta Internacional.